Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de filosofia, iniciando os nossos estudos sobre David Hume. Pessoal, a figura de David Hume, ela é de extrema importância para a história da filosofia. Afinal de contas, é com ele que nascerá o ceticismo moderno. Ou, se não propriamente com ele, é dentre todos os autores aí mais clássicos da história da filosofia, é dele que nós tiramos essa ideia de ceticismo moderno. Onde eu quero chegar é que, embora existisse já na época de Descartes um círculo de ceticistas, não foram eles que prevaleceram, né? Não foram suas ideias que prevaleceram ao longo da história da filosofia, mas sim as de David Hume, certo? Então, ele se faz, né? Talvez essa fama tenha sido inflada justamente pela citação que o Kant, um pouquinho depois aí, fará de David Hume, né? David Hume me despertou do meu sono dogmático. Essa frase ela se tornou imortal pelos escritos do Kant, né? Nos escritos do Kant, e talvez tenha sido ela que motivou toda essa fama do Hume. Embora nós estudaremos, né, como nós veremos aqui, ele é um pensador original, né? Ele tem, sem dúvida nenhuma, muita ele tem um pensamento que, de fato, desestrutura o pensamento que vinha até então. E é justamente sobre esse ponto que nós iniciamos a aula. Ou seja, qual é o pensamento que vinha até então dentro da história da filosofia, como se contextualiza o pensamento ocidental no século XVIII. Bom, a princípio, o que nós temos, ou o que nós tínhamos? Nós tínhamos um domínio do racionalismo proposto por Descartes, né? Proposto por Descartes. Então, esse racionalismo, ele dizia o seguinte, que o homem ele tem certeza da sua existência na medida em que ele duvida das coisas. O ato de duvidar, né, o simples ato de duvidar, ele se identifica com a existência daquele que duvida. Portanto, pensamento ou questionamento, dúvida, enfim, pensamento e existência estão atrelados um ao outro de modo indissociável. Tanto que nós costumamos a chamar esse caminho pelo qual o Descartes passa de uma intuição, né? Uma intuição filosófica, ou seja, ele se dá o cogito ergo sum, penso logo existo, ele se dá de maneira direta, de maneira imediata, né? Imediata. Bom, ao mesmo tempo, ou então associada a essa ideia de racionalismo moderno, nós temos também uma corrente de empiristas. Esses empiristas, eles são representados principalmente por Locke e por Hobbes, com ênfase especial ao primeiro. Então será Locke, digamos assim, o porta-voz dessa outra maneira de produção de conhecimento, que é chamada de empirismo. Então, nós temos opostos, né? Opostos que, dentro do século XVIII, se dialogam em que sentido? No sentido de que são as opções que temos para olhar a realidade. São as opções que temos para pensar de que modo o homem conhece o mundo, né? De que modo que o homem conhece as coisas. Por um lado, então, em resumo, nós temos o racionalismo,
vocês devem estar cientes já de que o racionalismo ele se caracteriza maiormente pela negação dos sentidos na obtenção do conhecimento e principalmente, gente, que dentro do racionalismo existe uma diferença entre essência e aparência, ou seja, aquilo que aparece dado, portanto, aos sentidos, é sempre falso, é sempre particular, é sempre considerado opinião, transitório, etc, etc. Por outro lado, aquilo que é essencial, verdadeiro, imutável, constante, permanente, tudo isso é captado apenas pela razão, né? Apenas pela razão. Então, a razão dá conta da imobilidade, a razão dá conta da essência, os sentidos dão conta da aparência. Por isso que os sentidos, para os racionalistas, eles são considerados opiniões, mera opiniões, e mais do que isso, eles inclusive nos atrapalham, né? Os sentidos nos enganam, dirá o Descartes. Por outro lado, nós temos uma crítica muito ferrenha, principalmente do senhor Locke, nós temos uma crítica muito ferrenha em relação a essa ideia de essência da qual se valem os racionalistas. E por quê? Porque os pressupostos eles são diferentes, né? Os pressupostos de racionalistas e empiristas são diferentes. Para os empiristas, a fonte que nos serve os dados obtidos a partir dos sentidos, eles são as fontes, né? Esses dados, eles serão as matérias-primas, coloquemos assim, para a formulação do conhecimento, para a produção do conhecimento. Tanto é que o Locke vai dizer lá que o homem ele é uma lousa em branco, uma tábua rasa. A ideia de que nós nascemos e conforme nós experimentamos o mundo, conforme nós vivenciamos o mundo, os conhecimentos eles são impressos nessa lousa, nessa tábua, certo? Bom, não precisa dizer muito que essa ideia dos empiristas ela está associada à ciência moderna, evidente, né? A ciência moderna ela se vale dessa corrente filosófica para formular um método chamado método científico e, portanto, conhecer a natureza, conhecer os objetos que estão fora da consciência do sujeito, né? Fora da consciência do sujeito. Então, vamos partir dessa ideia, né? Nós temos então em um contexto, no contexto em que o David Hume está escrevendo, nós temos essas duas maneiras de se pensar, de produção de conhecimento, e nós veremos que o David Hume ele parte dessa ideia do empirismo. A sua famosa frase é essa daqui: o eu é um feixe de percepções. O eu é um feixe de percepções. A princípio, quando nós olhamos para essa frase, imediatamente você já a associa aos empiristas, certo? Por quê? Porque quando nós estamos falando de percepções, nós estamos falando de sensações, né? Nós estamos falando de experiências. Vamos ver o que mais essa frase pode nos trazer. Quando ele coloca o eu é um feixe, feixe o que é, gente? Feixe é um conjunto de galhos, né? Um feixe de lenha, por exemplo, é um conjunto de lenhas que estão todas juntinhas lá e que cujo conjunto chama feixe, certo? Então a gente
fala assim, bom, nessa frase, o David Hume está falando assim, o eu, ele é um conjunto de percepções. Só por aí você já conseguiu perceber que ele está refutando Descartes, certo? Por quê? Porque o eu cartesiano, ele é identidade. O eu cartesiano é res cogitans, é coisa que pensa. O eu, ele é indissociável de si. Ele é o eu, coloquemos assim, ele é o eu em si, né? É um ser, é um eu completo que, evidente, se identifica com o pensamento, né? É uma coisa que pensa. No caso do David Hume aqui, a gente já vê que esse eu, ele não tem nada a ver de pensamento, né? Ele não é um ser racional, um ser no sentido ontológico, ele não é racional, porque ele está dizendo que é simplesmente um feixe de percepções. E o próprio Hume, após ele enunciar essa frase, ele continua. Ele fala assim: onde está esse eu que todo mundo, desde a Grécia, né, que toda a metafísica, toma como se fosse um dado, como se fosse uma obviedade. Onde está esse eu? Por quê? Porque eu olho para mim e o que eu vejo? Ah, eu vejo um pedaço de braço, eu vejo, no meu caso, eu vejo uma tatuagem, eu vejo uma blusa rosa, eu vejo pelos, eu vejo barba, nariz. Agora, esse eu, né, essa coisa que dá identidade a mim mesmo, isso eu não consigo enxergar. Né? Eu não consigo falar eu sou tal coisa. Eu sou então, né, para a gente destrinchar essa frase, eu sou aquilo que os meus sentidos me fornecem. Eu sou uma junção, eu sou um conjunto dessas percepções. Né? Olha como que ele, num tapa só, né, numa frase só, ele já nega aquele racionalismo cartesiano. Né? Aquele racionalismo cartesiano. Todos os nossos conhecimentos, se existe um conhecimento, ele vem da experiência. Essa é outra frase também muito famosa do David Hume. Se existe um conhecimento, esse conhecimento vem da experiência. Bom, então, vamos pensar um pouquinho mais nesse feixe de percepções. O que eu tenho, como disse, tenho braço, tenho isso, tenho aquilo, formo tudo aquilo e nós temos um eu. Só que esse eu, então vamos colocar aqui, né? Aqui na nossa lousa, o eu, então, para o Hume, o eu humeano é um conceito. O que é um conceito? É uma palavra, gente. É uma palavra, é um termo que agrupa diversos significados. Certo? Então, por exemplo, coloco lá pizza. Pizza é um conceito. A pizza, propriamente, o David Hume vai dizer, a pizza eu não vejo. O que eu vejo? Então, vamos trocar o eu pela pizza? A pizza é um feixe de percepções. Também vale. E por quê? Porque a pizza, propriamente, eu não vejo. O que eu vejo? Eu vejo calabresa, eu vejo queijo, eu vejo tomate, eu vejo orégano, eu vejo todas essas coisas, eu junto essas coisas em um feixe e dou o nome disso de pizza. Portanto, gente, se o eu é um conceito, significa que ele é simplesmente produto, né?
Ele é um produto, não, o conceito ele é algo mental, mental, né? Mental. Então, o que é o eu? O que é o homem? É algo que está, é algo que foi formulado a partir dos sentidos e que a razão ou que a mente, enfim, no caso do David Hume é a mente, né? Porque ele vai se valer desse conceito, ele vai usar mind, que no caso do David Hume é traduzido corretamente por mente, por intelecto e não por espírito. Em alguns casos, a tradução desse termo mind vai aparecer como espírito, mas no caso do David Hume, né, lindo para o tradutor, ele colocou como mental ou intelecto. Vai depender aí variaçõezinhas muito pequenas dentro das traduções. Então, o eu, ele é essa concatenação mental de percepções, certo? De percepções. Ficou claro? Eu, que sou eu? Eu sou formado por tudo isso que vocês estão vendo e eu dou o nome disso aqui de Ângelo, certo? Bom, vamos avançar um pouquinho. Essas percepções, dirá o Sr. Hume, então vamos lá. Essas percepções, dirá o Sr. Hume, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser ideias ou elas podem ser, vou colocar aqui em minúsculo, sensações. O que diferencia uma da outra? O que diferencia a ideia da sensação? O grau de intensidade da percepção. Então, percepções são todas, são ideias, são percepções são dados obtidos a partir da nossa experiência, das nossas vivências no mundo, certo? Bom, o David Hume ele vai dividir então essas percepções entre ideias e sensações. As ideias, gente, elas são, vou usar a própria expressão dele, tá? Elas são menos vívidas. Enquanto as sensações, elas são mais vívidas ou mais intensas, se vocês quiserem. O que exemplos de ideias, né? Exemplos de ideias. As impressões que eu tenho, as percepções que eu tenho a partir. Gente, desculpa, nossa, nada a ver sensações. Impressões, pô. Porra, mano. Né? Sensações são todas, caceta. Impressões. Então, as menos vívidas. Quais são exemplos de menos vívidas? São aquelas percepções vindas, por exemplo, de fotos. Ou de objetos que nos lembram alguma coisa, né? Você olha lá, sei lá, uma cruz, você fala assim, poxa vida, olha aquele lá, quem deu para mim foi não sei quem. Né? No dia tal e etc, etc, etc. Então, as ideias, gente, elas se caracterizam basicamente por você não ter o objeto próprio. Né? As ideias, elas sempre retratam, elas sempre lembram de você sobre alguma coisa, lembram você de alguma coisa. Né? Já as impressões são as são as experiências das coisas nelas mesmas. Então, o que são impressões? É você. Vamos fazer o contrário. Você vê um limão, você vê o limão, você se lembra do limão, que ele é azedo. Isso você está tendo uma ideia. Nesse caso, o limão ele te fornece uma ideia. A ideia de azedo, certo? Agora, se você pegar esse limão, cortar esse limão, espremer
você vai perceber, você terá uma impressão de que ele de fato é azedo. Certo? Bom, feita essa distinçãozinha aí dentro das percepções, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que eu agora, né, esse eu humeano, ele é uma mistura tanto de ideias quanto de impressões. E por quê? Porque, tá bom, eu olho aqui para mim, eu tô vendo meu braço é peludo, né? Super peludo. Eu vejo o braço, meu braço, tô vendo pelo, tô vendo uns pelos louros, tem uns pelos meio branco já aparecendo, né? Tem pintas aqui no meu braço, beleza. Agora, se eu posso dizer que eu sou feito de pelos, de braços, de pintas, de pinto e de ossos? Posso. Mas será que no meu caso esses ossos eles são advindos de impressões? Não. Por quê? Porque no meu caso eu nunca vi o meu osso exposto. Se você já teve uma fratura exposta e não desmaiou no incidente, então você talvez tenha tido uma impressão de que você é composto por ossos, certo? Mas nós vemos, então a gente olha lá, a gente vê um esqueleto, a gente vê num vídeo, a gente vê num filme, a gente vê não sei aonde, nas aulas de biologia, de que nós vemos que o ser humano ele é composto por, por, por ossos, né? Por ossos. Então, eu sou toda essa somatória de coisas. O fato é que, o fato é que o eu, ele é impalpável. Né? Ele é impalpável. Eu vou pegar o eu, o que eu pego? Eu posso pegar o rosto, uma parte do rosto, eu posso pegar uma parte do dente, eu posso pegar uma parte dos dedos. Agora, esse eu, no sentido, de novo, ontológico, como se o eu existisse de fato, tivesse realidade ontológica, esse eu é simplesmente um conceito. Certo? Bom, vamos avançar mais um pouquinho. Tal como, espero que tenha ficado claro, tal como o eu, todas as outras coisas que recebem nomes, todos os nomes, eles são conceitos. Todos os nomes, eles são conceitos. Todas as coisas, portanto, quando nós nos valemos da linguagem, são conceitos. Sejam de coisas que de fato se apresentam na realidade, no mundo concreto, sejam coisas que existem apenas na mente, apenas na nossa cabeça. Assim, prestem atenção, assim, pelo menos até onde vai o meu conhecimento, o David Hume ele será o primeiro ateu declarado, explícito da modernidade. Por que eu estou dizendo isso? Acabei de falar que os conceitos, eles nomeiam, né? Eles nomeiam coisas, essas coisas elas podem ser perceptíveis, elas podem ser concretas, elas podem ser fantasias. Por que eu estou dizendo então que David Hume ele é um dos primeiros ateus explícitos da modernidade? Porque nós conseguimos enxergar Deus, nós conseguimos ter experiências dadas a partir dos nossos órgãos do sentido de quem Deus é? Não, nós não temos. Porém, nós, entre trilhões de aspas, isso ficará mais claro na segunda aula, entre trilhões de aspas, nós dizemos Deus existe. Só que, isso David Hume dirá, só que quando nós olhamos para a ideia ou para o conceito de Deus, para a palavra Deus,
o que nós temos? Nós temos uma junção de outras palavrinhas derivadas, todas elas da experiência. Então, nós dizemos assim: Deus é sumamente bom. Para que eu possa afirmar que Deus é sumamente bom, primeira coisa, eu tenho que ter, em algum momento da minha vida, uma percepção do que é a bondade, certo? Só que para que eu tenha essa percepção do que é a bondade, eu me reporto à realidade, ao mundo concreto. Ou seja, eu tenho que experimentar, seja diretamente, seja por filmes, por sei lá o quê, eu tenho que experimentar uma situação que é considerada boa. Então eu vejo, por exemplo, um pai ajudando seu filho a fazer a lição de casa. E eu tomo isso porque me falaram, porque eu cheguei a essa conclusão de que isso é bom. Só que Deus é sumamente bom. Sumamente significa o quê? Totalmente, absolutamente, sem sombra de dúvidas. Então eu pego esse exemplo de bondade e eu levo à sua máxima potência. Deus, ele é trilhões, bilhões, quinquilhões, infinitamente melhor, infinitamente, nesse caso, mais bom do que a situação do pai ajudando ao filho. Deus é sumamente inteligente, ele sabe tudo, ele conhece tudo. Então, para que eu tenha de novo essa ideia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que experimentar uma situação em que se mostra inteligente, de alguém que foi dado. Mesmo rolê, né, gente? Não vamos ficar repetindo assim também. Né? Então, eu tenho que ter a ideia do que é ser inteligente e depois eu multiplico infinitamente essa ideia de inteligência. E potência e todas as características que compõem Deus. Se eu não tiver ao menos uma experiência do que seja um dos elementos que compõem o conceito de Deus, não vai fazer sentido. Não faz sentido. O Deus para mim não fará sentido. Por quê? Porque eu nunca vi, vamos supor que eu nunca tenha visto uma ação boa. Então, falar para mim que Deus é sumamente bom, eu vou falar, firmeza. Mas eu não sei do que se fala. Quer trocar o exemplo de Deus? Esse é o exemplo do Hume, né? Mas você pode trocar, pensa numa fada. Fada, empiricamente, elas não existem. Nós podemos usar fadas. Agora, as fadas elas são representadas aqui, acolá na história, não sei o que, né? Porque como que se chega, né? Como que se chega, então, a fadas? Como se chega ao conceito de fadas? Para que eu tenha o conceito de fadas, para que alguém possa ter criado o conceito de fadas, ou a fadazinha que a gente vê lá na revista, o que esse sujeito ele teve que fazer? Ele teve que experimentar o que é um corpo feminino, aí ele colocou lá, ele tem que experimentar esse corpo feminino, ele tem uma forma, tem uma cor de cabelo, tem um cabelo, tem não sei o quê, e aí você vai juntando tudo, dá lá a fada. Você junta tudo, dá o unicórnio. Você junta tudo, dá um elefante voando. Você junta tudo, os desenhos animados. É o que os desenhos animados fazem, né? Eles juntam experiências de diversos lugares, eles vão juntando tudo isso e eles produzem lá um conceito. Eles nomeiam alguma coisa que não tem existência concreta, que não tem existência real, certo?
Bom, para essa primeira aula, era isso que nós tínhamos que comentar. Veja que não foi pouca coisa. E por que não foi pouca coisa? Porque até aqui, né, esse David Hume que nós vimos aqui, que nós estamos terminando na primeira aula, ele é um David Hume empirista, certo? Ele é um empirista. Ele é tal como Locke. Todo o nosso conhecimento vem de sensações, vem né, é proveniente dos órgãos dos sentidos. A gente pega todos esses dados aí e o nosso intelecto, a nossa mente, ela faz lá determinadas equações e firmeza. E aí eu fico sabendo o que é Deus, o que é alma, o que é pá, 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 pá. Na segunda aula, nós veremos que depois do David Hume ter feito a cama, né, ter concordado com todos os empiristas e falou, olha, não é assim mesmo? É. Aí na segunda aula a gente vai ver que ele vai pegar tudo isso que ele explicou bonitinho, certinho, deixou tudo em ordem e vai falar assim, mas peraí, como é que eu posso ter certeza? Como é que eu posso ter certeza de que necessariamente o mundo ele segue, ou melhor, as coisas do mundo, elas seguem toda essa relação causal que os empiristas estão dizendo que ela segue. Aí vai estar o lance. Em outras palavras, no português mais claro, até agora, quando eu falei o eu é um feixe de percepções, eu disse o quê? Eu olho para o meu braço, eu olho para isso, e daí eu vejo pelos, eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu vejo aquilo, eu vejo aquilo. Se você, até agora, gente, por favor, até agora, se você fizer a mesma coisa, é o que você verá. Você verá carne, você verá, né, pintas e tata. A partir da segunda aula, a gente vai ver que essa ideia de que o ser humano, né, essa inferência, para usar a palavra do próprio Hume, ele vai usar diversas vezes a palavra inferência, para que a gente fazer essa inferência de que sempre ao olhar para si, você verá as mesmas coisas, ou seja, pelos, braço, etc, 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 não é verdadeiro. Aí é que tá o lance. Por isso que ele é maravilhoso, velho. Ele vai destruir o pensamento filosófico até então construído. Com tanto carinho, com tanto esmero, ele vai lá e vai regaçar. E é justamente esse pontapé que ele dá que o Kant vai... Puta merda, pior que é verdade. Ele acabou com as minhas crenças. Isso que significa, né? Esse David Hume me despertou do meu sono dogmático. De fato, na segunda aula, nós iremos iniciar essa desmistificação ou esse processo antidogmático da realidade. Da realidade, entenda-se por realidade, a o mundo concreto. Certo, moçada? Um beijo para vocês, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência. Nos vemos na próxima aula. Valeu, tchau.